Queridos, vamos juntos abrir a palavra de Deus para Lucas. É o texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Nós vamos projetar essa leitura, mas se você estiver com a Bíblia aí, ou tiver possibilidade de acessar aí também, para acompanhar ao longo da nossa mensagem esse texto, muito precioso, não é? E ensino de Jesus para nós, para a igreja, para esse tempo. Hoje pela manhã e durante esses domingos nós temos falado sobre a treliça e a videira. Na verdade é um livro escrito e os seus autores fazem uma abordagem nos desafiando como igreja a olhar para aquilo que temos como compromisso diante do Senhor e a responsabilidade nossa quanto ao discipulado, quanto a investirmos vida na vida das pessoas e ajudarmos essas pessoas a realmente amar, seguir e cumprir o propósito de Deus. Essa parte de nós nos reunirmos aqui em culto, de celebração, é apenas o início de uma caminhada. Se você ficar só nisso aqui, todo domingo estar aqui, participar do louvor, se emocionar, você com certeza estará perdendo coisas extraordinárias que nós temos na palavra de Deus e que nos ajudarão muito na nossa caminhada. Às vezes nós aceitamos a Cristo, entendemos a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, mas vivemos a vida cristã como se fosse um esforço nosso. Nós vivemos essa angústia de tentar agradar a Deus por nós mesmos, por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que a gente faz. E na verdade a palavra de Deus vai nos ensinar que essa caminhada, ela implica numa rendição total e nos submetermos incondicionalmente ao Senhor Jesus e experimentarmos aquilo que Ele já fez e desfrutarmos daquilo que Ele já fez e podemos compartilhar com Ele aquilo que Ele está fazendo. O Senhor já está fazendo. Tenha certeza disso. Você está preocupado com os seus filhos, com a salvação dos seus filhos, e é algo extremamente desafiador para nós. O Senhor Jesus está muito mais. Muito mais. Você está preocupado com o seu relacionamento conjugal, com o seu casamento. O Senhor Jesus está muito mais preocupado. Ele quer nos permitir e quer que eu e você entendamos que essa caminhada de discipulado, de aprendizado, de experimentarmos essa dependência do Senhor, é o que mais nós podemos fazer, ou o que de melhor podemos fazer na experiência de andarmos com o Senhor. Esse texto de Lucas 5, 35 a 39 é muito rico, porque em algum momento o Senhor Jesus está respondendo a um questionamento que está sendo feito em relação ao jejum, uma disciplina espiritual, jejum. Eu não sei se você já fez, ou você gosta de fazer, ou se você já ouviu alguém falar que faz jejum, e como é que isso se aplica a mim e à sua vida, como é que eu e você podemos experimentar a alegria de jejuarmos, de nos colocarmos diante do Senhor, e de buscarmos do Senhor essa experiência de estarmos mais perto, estamos mais próximos, e estamos tão perto que realmente a gente possa ser confundido, não é? E alguém nos vê como realmente homens e mulheres tão próximos de Jesus. Eu tenho a impressão que eu vi Jesus, não é? Alguém que está tão próximo de Jesus. Então, a mentalidade do discipulado que o autor ou os autores do livro falam é que muda tudo, muda toda a estratégia. E um dos autores desse livro, ele conta que ele viu uma treliça na casa dele. A treliça é aquela armação ali para que árvores ou plantas trepadeiras possam ter ali a sua possibilidade de crescer, seja o maracujá, seja qualquer uma outra planta. Mas em relação à videira, extremamente necessário que ela tenha essa condição de se desenvolver
é uma planta aérea, né? Que gosta de trepar assim, está. E ele disse que a treliça da casa dele era uma treliça muito bem feita. Alguém fez essa treliça e ele observava isso. Só que não tinha frutos, não é? A planta, que no caso seria a prioridade, frutos, não estava lá. Tinha treliça, tinha estrutura, mas não tinha frutos. E o grande desafio nosso como igreja é pensarmos na nossa estrutura como igreja. E se toda essa estrutura, toda a programação, todos os eventos que a igreja está envolvida, ela produz fruto, ou é um ativismo religioso? Nós participamos de um programa, de uma atividade juntos. Isso se traduz numa atitude do coração, de mudança, de transformação, ou a gente se acostumou com esse ambiente, canta, levanta, senta, culto domingo de manhã, culto domingo à noite, culto quarta-feira, culto terça-feira, culto não sei que dia. Nós nos acostumamos com isso. Isso significa muito pouco, se realmente nós não temos produzido frutos. É um investimento absurdo, de repente, em alguma atividade, e o que sobra é muito pouco em relação a vidas alcançadas, transformadas, pessoas realmente com a compreensão desse compromisso de aprender de Jesus, de estar com Jesus, de ter alegria em estar na presença do Senhor. As boas novas do Evangelho não tem nada a ver com religião. A religião institucionalizada que a gente conhece, a religião, ela estabelece a sua segurança, ou a segurança dos seus seguidores, nas formas, nos programas, nas atividades. Mas o Evangelho tem a ver com a essência. Então, você dizer que você é religioso pode significar apenas uma adequação mental e humana sobre questões espirituais. Você pode ter uma compreensão, ou você pode aceitar determinados ensinos daquilo que já te ensinaram, te falaram, não é? O Evangelho não é uma adequação mental, mas relacionamento. Discipulado tem a ver com relacionamento. Se você gosta de forma, se você gosta de programa, se você gosta de coisas assim, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço isso e tal, ainda você não entendeu a vida espiritual, a vida com Cristo, porque a vida com Cristo não é celebrada nos ritos, mas é celebrada no Espírito. E essa celebração é uma atitude que nos impulsiona a buscarmos mais e mais do Senhor, sem essa angústia de cumprirmos uma agenda. Nós temos que cumprir uma agenda, nós temos que ter isso ou aquilo como um desespero. Não, nós servimos a Deus, nós temos a alegria de estar na presença de Deus, nós nos regozijamos em estar assim. Veja lá o texto, eu quero ler com vocês, vamos ler juntos esse texto, Lucas, o texto que nós vamos ler, 53 a 39. Se você é assentado como você está, vamos fazer juntos essa leitura. Você enxerga bem aí? Tá boa essa letrinha aí? Tá boa? Vamos lá? Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo
em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos reconhecer a total dependência da ação do Teu Santo Espírito, que ilumine a nossa mente para entendermos as verdades reveladas na Tua palavra e que possam abençoar o coração de todos que estão aqui e daqueles que nos acompanham também, e aqueles que ainda nos acompanharão, ó Deus, no culto que fica então gravado e outros ainda podem acessar. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Uma mente religiosamente estruturada acaba por preferir a treliça e não a videira. Por quê? Porque a treliça é a estrutura, são os programas, são as atividades, a agenda da igreja. Então uma mente religiosamente estruturada, ela prefere isso. Ela quer saber qual é a atividade, qual é a agenda, qual é o programa, o que vai acontecer, que dia vai acontecer, como é que vai ser isso, quem que vai pregar, quem que não vai pregar, vai ter gente de fora, não vai ter gente de fora, como é que vai ser isso? Então uma mente religiosamente estruturada, ela prefere a treliça do que a videira. A videira é frutos marcados por relacionamentos, vida na vida de pessoas. Então você se dispõe a estar com pessoas, não importando qual é o programa que vai ter, não importando se vai ter um artista famoso, se vai ter um pregador de fora, se vai ter alguma festa após o culto. Não, eu quero estar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu desejo estar com pessoas. E esse texto nos diz isso, porque os discípulos de João, frequentemente jejuam. João Batista ensinou os seus discípulos a jejuar. Na Bíblia nós vamos encontrar a experiência do jejum. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa experiência de homens na presença do Senhor, buscando a direção de Deus, a sabedoria de Deus, se colocando diante do Senhor, sacrificando o prazer da carne, do alimento, do prazer de uma boa refeição, se colocando diante do Senhor com essa expectativa de estabelecer prioridades: alma, corpo, não corpo e alma, porque na verdade nós somos alma, não somos corpo. A nossa alma habita um corpo, o que permanece é a alma, o corpo vai para a sepultura, vira comida de verme, Mas a alma, ou ela vai para o Senhor, ou ela vai para o inferno. Uau, poxa, falei, Mas essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Então, eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus, o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles jejuarão. Jesus está ensinando na resposta que ele dá, que a nova dispensação, esse novo momento inaugurado por aquilo que Jesus Cristo veio fazer, tinha esse objetivo: não se mistura o velho com o novo. As práticas do Velho Testamento, naquilo que era falado a respeito do jejum, ganham em Jesus um novo significado. Ou seja, para o ensino judaico, a prática do Velho Testamento, no jejum a alegria era excluída. Então, se você estivesse num período de jejum, você não podia manifestar nenhum tipo de alegria.
Você tinha que ficar com esse ar de luto. E no Velho Testamento, o jejum ganha esse ensino, ou essa orientação, que é o afligir da própria alma. É um sentimento de que você está realmente diante do Senhor, se penitenciando. Você não pode ter alegria. Não pode ter alegria. Se você está jejuando, você não pode ter alegria. Veja o que diz Isaías 58, 3 e 4. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Algumas pessoas usavam então a ideia, o ensino do jejum, para dizer que elas estavam diante do Senhor e estavam ali levando com as suas dificuldades, os seus problemas, mas não era feito com a motivação correta. Não, era apenas uma aparente religiosidade, uma aparência na sua prática religiosa. No ensino de Jesus, o jejum deve ser praticado em secreto. Se eu e você fazemos o jejum e tornamos o jejum público, isso se torna um caminho seguro para a corrupção da alma. Olha o que diz Mateus capítulo 6, os versos 17 e 18. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim o seu pai em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Uau! Jesus está dizendo e validando o jejum como uma prática, e ele não, em nenhum momento diz que não é para nós não jejuarmos. Ele próprio experimenta essa experiência do jejum, e em momentos decisivos ele se coloca diante de Deus com essa intenção, e ele mesmo é tentado, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Mas ele está dizendo que isso não pode se dar publicidade disso. Eu e você não podemos ficar alardeando que nós jejuamos. Nós fazemos esse jejum, nós consagramos esse jejum, nós buscamos a presença de Deus, mas sem a intenção de que alguém nos veja mais religioso do que outro. É estranho à palavra de Deus alguém que diz assim: irmãos, eu estou jejuando essa semana por vocês, eu estou jejuando por essa igreja, eu estou jejuando por uma família, É estranho a Bíblia isso, porque se você faz esse jejum diante do Senhor, e o Senhor sabe que você está jejuando e por que você está se colocando diante do Senhor, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Alguém disse que é possível eu e você sermos muito ativos no serviço de Cristo e nos esquecermos de amar Jesus. A gente pode ter muita atividade na igreja, a gente pode estar envolvido com muitos cargos, a gente está envolvido com muitas atividades, mas nos esquecemos de amar a Jesus. E o que Jesus está dizendo, e ele usa a figura de um casamento, e ele diz assim: como é que alguém vai jejuar ou vai estar contristado num casamento? Se você vai a um casamento, você vai para celebrar, você vai para se alegrar com o noivo, com a família do noivo, da noiva, você vai ali para ter um momento ali de comunhão. Você não pode chegar lá no casamento arrastando os pés e olhando para o chão e dizendo assim: eu vim aqui no casamento hoje, mas eu não vou comer nada porque eu estou jejuando. Coisa estranha, hein? Bem estranha. Teu Pai que vem em secreto. O jejum deve ser feito em secreto.
não é necessário que eu e você fiquemos aí alardeando as nosso encontro com o Senhor, não é? Nós devemos sempre lembrar, irmãos, que o noivo Jesus ama a noiva, que é a igreja, e foi esse amor imensurável que sempre trouxe a noiva de volta aos braços do noivo. Você de repente se afasta dos caminhos do Senhor, você de repente anda por outros caminhos, de repente você está envolvido com outras atividades, mas de repente você se lembra que realmente alguém ama você verdadeiramente, e você volta, porque você sabe que o amor do noivo por você, por nós, é algo incompreensível aos nossos olhos. Então jejum, nas palavras de Jesus, deve ser uma declaração de prazer da alma no silêncio. O jejum é uma declaração de amizade com Deus. Eu tenho esse tempo na presença de Deus, eu me dedico a estar com Deus. Essa é uma alegria para mim, isso não é um peso para mim. Eu não tenho que andar contristado, eu não tenho que andar com os meus cabelos totalmente, bom, eles já são assim, mas não tenho que estar assim, com o cabelo todo, o olhar triste, com a mãozinha assim, dizendo assim: eu tenho jejuado por você. Biblicamente isso é muito estranho, muito estranho. E há pessoas que fazem isso. Então jejum é uma declaração de prazer na presença do Senhor. Verso 36, Jesus diz assim: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Então Jesus está ensinando a partir da pergunta que é feita, do questionamento: não ponham o pano velho do legalismo sobre o tecido novo da graça. Não dá para você fazer ajustes. Ou você se entrega incondicionalmente a Jesus e vive a experiência de uma dependência total da graça, porque a vida com Jesus é uma vida nova. Não dá para fazer remendos, não dá para você fazer um puxadinho na sua vida. Eu gosto da Igreja Batista porque lá fala de Jesus, mas eu gosto também dessa outro movimento, daquele outro movimento, daquela outra coisa. Não, ou você tem Jesus e segue a Jesus e tem um compromisso com Jesus, porque se você e eu abraçarmos o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, e continuarmos vivendo do nosso jeito, sem uma transformação, privilegiando os nossos valores, os nossos costumes, isso significa que é um remendo. É um remendo. Você pegou o tecido da graça, que é um tecido novo, e coloca no remendo da sua prática religiosa. Faz um ajuste ali. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: olha, não combinará, não dá certo. A religião, ela é feita por méritos, são remendos dos ritos, dos méritos, dos merecimentos. Você merece algo de Deus, Deus te dá. Você não merece, Deus não te dá. Você está pagando alguma coisa, porque Deus está pesando a mão na sua vida. Você precisa resolver esse problema, e aí você tenta resolver esse problema. Você está lutando para resolver esse problema, você está tentando acertar essa pendência na sua vida, e de repente você chega à conclusão de que você não consegue, porque a sua natureza não te permite isso. O remendo fica pior, porque você nem é realmente uma pessoa convertida e aceitando o senhorio de Cristo na sua vida, e você também não é outra coisa, não é mais nada. Aí piorou tudo. Aí dá uma confusão danada na sua cabeça.
Outro dia alguém disse assim para mim: pastor, como é que é esse negócio de ser discípulo? O que eu tenho que fazer? Eu falei: você tem que se render, você tem que entregar incondicionalmente a sua vida, você tem que aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Não é frequentar uma igreja, não é mudar de igreja. Eu estava indo naquela igreja lá agora mudei, agora estou indo a outra igreja. Não é isso. Você vai mudar de igreja o quanto você quiser, porque não se ajusta o remendo do tecido novo da graça com o tecido velho do legalismo religioso. Segundo o velho tecido, só os bons serão premiados, só os bons. Segundo o novo tecido da graça, todos são justificados e tornados bons em Cristo Jesus. Olha só, nós somos tornados bons pela salvação que Cristo opera em nós. 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está escrito aqui: pelo que alguém está em Cristo, fez um puxadinho, fez um remendo. Não, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não dá para fazer remendo? Não dá para fazer remendo. Ou Jesus é o Senhor da tua vida, ou Ele não é nada. Você pode admirar Jesus. Jesus vai continuar sendo da sua vida o Papai Noel, do Natal, um bebezinho na manjedoura. Você ainda está com Jesus na manjedoura. Se Jesus crescer em você, Ele se tornar adulto em você e em nós, nós estamos entendendo essa dinâmica. Interessante que as vestimentas na Bíblia são símbolos de atitudes de vida. Quando nós recebemos Jesus, nós nos vestimos com roupas de sua santidade. Tiramos os trajes imundos que nós andávamos com Ele, e agora nos vestimos com as roupas de santidade. Olha o que diz Efésios, o capítulo 4, 22, 24. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Uma nova roupa, uma roupa tecida pela graça, um tecido que foi tecido pelo amor de Cristo demonstrado por nós na cruz do Calvário. O texto continua e Jesus continua respondendo aquela pergunta, 37 a 39. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Não ponham o vinho novo em odres velhos. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quando você pega o vinho novo e coloca ele num recipiente, em odres velhos feitos de couro, a fermentação daquele vinho vai expandir a ponto de arrebentar o odre. O odre velho não tem essa elasticidade, não consegue conter a pressão que é feita pela fermentação da uva naquele recipiente. Jesus comparou a nova fé ao vinho novo, que não poderia ser colocado nos odres velhos do legalismo judaico. Jesus queria ensinar que é impossível fazer conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz transformação interior. O Evangelho cresce em nós, o Evangelho vem de dentro para fora.
O Evangelho é uma transformação da nossa vida, do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas esquisitices, daquelas coisas que nos escravizam, daqueles pensamentos que nos colocam sempre numa condição de total dependência de alguma coisa, de alguém. Não, o Evangelho, ele é uma transformação de dentro para fora. Vai crescendo em nós. O Evangelho vai transformando a nossa vida. Jesus usa a figura da mulher que usa uma medida de farinha e coloca nessa medida de farinha o fermento. Quando você coloca o fermento na farinha, o fermento começa um processo ali de transformação daquele conteúdo. E de repente aquela farinha se transforma num bolo, num pão, em algo assim bonito de se ver. Porque o Evangelho é isso, ele entra na vida do homem e muda o homem de dentro para fora. Não é apenas a aparência, não é apenas o cuidado para parecermos, mas é uma transformação do nosso coração. O novo vinho em odres novos é visto na conversão de Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era alguém que tinha toda a sua convicção voltada para a confissão da sua fé ao judaísmo. Ele era um fariseu e ele se dispôs a perseguir a igreja, os crentes. Ele queria prender e matar aqueles que, segundo ele, estavam traindo a sua religião, o judaísmo. E num dia Paulo se encontra com Jesus. Esse encontro leva Saulo a ficar cego. Ele se encontra com Jesus ressurreto e o texto sagrado vai dizer que ele foi conduzido pelas mãos, porque ele não conseguia mais enxergar, ficou cego. Com certeza ele, por ser um fariseu, não era a primeira vez que ele jejuava. Ele sabia o que era um jejum. Mas agora Saulo, ele está experimentando um novo momento na vida dele. Um novo caminho foi inaugurado. Veja o que diz Atos 9, de 9 a 12. Por 3 dias ele esteve cego. O encontro com Jesus provocou uma cegueira. Não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Como eu disse, a experiência de jejum para um fariseu era comum. Eles tinham esse hábito. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles tinham essa prática e até se orgulhavam disso na oração do fariseu e do publicano, não é? O fariseu diz: olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Tem alguém aí que faz isso? Eu faço. Eu sou melhor. Então, para Saulo, jejuar não era algo tão desafiador. Ele fazia isso comumente. Mas agora, irmãos, presta atenção o que Lucas nos conta a respeito dessa experiência de oração e de jejum na vida de Saulo. Eu vou ler novamente o texto. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, à rua direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Lucas tem o cuidado de colocar na sua narrativa
a expectativa do jejum e da oração, do tecido novo, do vinho novo em odres novos. A questão aqui colocada na oração de Saulo é para que ele voltasse a ver. Ou seja, não estou entendendo nada. Eu nem sei o que aconteceu comigo, eu fui atropelado. Eu acho que um caminhão passou por cima de mim. Eu só me lembro que eu estava indo com cartas para Damasco para prender aqueles que professavam a fé em Cristo, e não lembro muito mais coisa não. Só sei que eu cheguei aqui e eu estou aqui em total escuridão e total dependência de que a manifestação de Deus chegue até mim. Mas é significativo esse momento para que eu voltasse a ver. Irmãos, o jejum bíblico nos permite essa experiência de você voltar a ver, você voltar e reavaliar a sua vida, tudo aquilo que você chama de cristianismo, de prática religiosa, tudo aquilo que você chama de oração, tudo aquilo que você chama de culto, tudo aquilo que você chama de envolvimento nas coisas de Deus, voltarmos a ver. Estamos fazendo o que realmente pediu para que a gente faça? Estamos realmente investindo a nossa vida ou o tempo que nos resta entendendo os propósitos de Deus? Estava conversando outro dia com uma pessoa e ela me disse assim: estou pronto para morrer. A qualquer momento que o Senhor me chamar, eu estou pronto. Eu tenho certeza da minha salvação, eu sei o que o Senhor tem reservado para mim. E eu disse para essa pessoa: rapaz, eu queria viver mais um pouquinho. Eu estou pronto para morrer, mas eu queria viver mais um pouquinho. Eu tenho ainda algumas coisas que eu gostaria de ver, de testemunhar, gostaria ainda de ter como um privilégio dado pelo Senhor. Voltar a ver. O que você está vendo? O que nós estamos vendo em relação à nossa família, nossos filhos, nossa vida, nossos bens, aquilo que temos, aquilo que possuímos. Se Jesus dissesse para você: você tem 24 horas de vida, você recebesse essa revelação, quais seriam as suas prioridades nessas 24 horas? O que ocuparia a sua mente? Qual seria as coisas que você diz: não, isso eu não posso deixar de fazer, isso eu vou ter que fazer, isso aqui eu tenho que... Não. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nós ganhamos em nosso interior a vida de Cristo. Cristo habita em mim, Cristo habita na vida de todos nós que confessamos o senhorio de Cristo. E quando nós sabemos isto, nós não podemos mais viver a nossa vida, nós não podemos viver mais do nosso jeito, nós não podemos viver mais tentando ajustar a nossa maneira de ser com o ensinamento da palavra de Deus. E quando nós desprezamos essa verdade, nós estamos tentando colocar um remendo novo num pano velho, e estamos colocando vinho novo em odres velhos. Não vai dar certo. Você vai continuar frustrado, frustrada. Você vai continuar se enganando. Nós vamos continuar nos enganando. Então a gente precisa parar e voltar a ver de novo, voltar a ter essa percepção de que
nós estamos num caminho, nós estamos percorrendo um caminho, mas nós precisamos experimentar todos os dias nesse caminho transformações da nossa vida. Aquelas coisas que antes nos escravizavam, que antes tomavam o nosso tempo, roubavam a nossa alegria, a gente coloca aos pés do Senhor Jesus. A gente deixa aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho. Eu não sei quantas vezes você, ao longo da sua vida cristã, já participou desse momento. Nesse ano é o nosso primeiro momento como igreja, mas o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado muito especial de dizer para mim e para você que nós não podemos fazer desse momento um momento mecânico, sem entendermos as implicações do que significa participarmos desta mesa. E a preocupação de Paulo é nesse contexto de nos chamar a atenção e fazer com que eu e você possamos estar apercebidos que esse cálice significa o amor de Cristo levado às últimas consequências, que este pão é o corpo de Cristo oferecido lá na cruz do Calvário, por mim, por você, pelo resgate, pela nossa salvação. Nós não podemos participar desse momento como se nós estivéssemos assim, assistindo um filme da Netflix. Não, nós precisamos participar desse momento com o nosso coração cheio de alegria, o nosso coração cheio de gratidão, mas atentando para a mensagem que nos é colocada por este momento e neste momento, à luz da palavra de Deus. Queria desafiar você nesse ano a experimentar as coisas de Deus na sua vida, as coisas novas do Senhor na sua vida. Comece com um tempo de oração, comece dedicando um tempo na presença do Senhor. Quero desafiar você a separar um tempo de jejum. Agora presta atenção nisso. Jejum bíblico não é você deixar de comer o café da manhã e não ter esse tempo de oração na presença de Deus. Você precisa voltar a ver, né? Então assim, tem pessoas que dizem assim, estou jejuando, mas na verdade ela está se abstendo de uma refeição. Está se abstendo. Não vou jantar, eu não janto. Domingo à noite eu não janto, é o meu jejum. Se você não tem esse tempo na presença de Deus, talvez o benefício seja de você ter uma noite mais tranquila, porque se você janta e vai dormir, o seu aparelho digestivo está trabalhando a noite toda, você acorda cansado de manhã e não sabe nem porquê. Então talvez você diz assim, acordei melhor mesmo, acordei melhor. Sim. Mas à luz da palavra de Deus, o jejum é você dedicar esse tempo na presença do Senhor. Você se abstém de algo, de um alimento, daquele momento, e se dedica a orar, a buscar uma direção de Deus para a sua vida. O momento que você está vivendo, a situação que você está enfrentando, uma resposta que você está buscando do Senhor, você se dedica a isso. Não é parar de comer. Parei de comer. Ok. Bom, se você se absteve, perfeito. Mas não é o jejum bíblico, não chame isso de jejum. Chame de uma dieta espiritual, sei lá do que você quer chamar. O jejum implica num tempo dedicado a Deus, separado em oração. E diga ao Senhor, Senhor, eu preciso voltar a ver. Eu preciso voltar a ver. Eu me perdi no caminho. Eu estava vindo, eu tinha certeza que eu ia chegar lá em Damasco, mas me perdi. Eu preciso voltar a ver. Eu preciso entender novamente a responsabilidade que eu tenho, o compromisso que eu tenho, a vida que o Senhor espera que eu
viva para a glória do teu nome. Preciso voltar a ver. Preciso voltar a ver. Essa foi a motivação da oração e do jejum de Paulo. Ele ora e ele tinha a expectativa de que Deus o socorreria e lhe permitiria ser quem ele foi. A partir da sua conversão, ele se torna o homem mais, depois de Jesus, o homem mais influente da igreja. O Novo Testamento conta isso. Ele voltou a ver. Você está precisando voltar a ver? Está enxergando tudo com muita clareza? Está tudo tranquilo? Aproveite esse tempo na presença do Senhor antes de participarmos da ceia e diga ao Senhor: Pai, eu preciso voltar a ver. Ver a tua beleza, a tua santidade, ver a responsabilidade que eu tenho para com a minha família, para com os meus filhos, para com a igreja, ver como eu tenho gastado meu tempo, os meus recursos, os meus bens, o que eu tenho feito da minha vida. Me lembro de um testemunho contado por um pastor que disse que 2 amigos, muito amigos, se separaram. Depois de alguns anos se reencontraram. E eles se reencontraram numa condição muito favorável, financeiramente falando. E na conversa que eles têm, um diz para o outro assim: rapaz, você prosperou na vida, não é? Você é uma pessoa próspera. Sim. E o que você faz nas suas horas de lazer? Aí esse rapaz disse: eu coleciono locomotiva. Eu tenho um quarto assim enorme com prateleiras e todas as locomotivas miniaturas eu tenho do mundo inteiro. Pago quanto for para ter uma peça que eu não tenho na minha coleção. E aí esse perguntou para o outro, disse: e você? O que você faz? Qual é aquilo que mais te alegra? Ele disse: eu abracei o compromisso de sustentar crianças na África e tenho ajudado a sustentar alguns orfanatos de crianças que não têm o que comer. Eu tenho gasto os recursos que Deus tem me dado e quero ver se eu consigo ampliar para atender mais crianças. Voltar a ver. Precisamos voltar a ver. Que Deus possa abençoar sua vida nessa noite.